Eu sou Jesus Cristo, e minha morte na cruz é um evento que marcou profundamente a humanidade. Minha crucificação trouxe uma nova era de esperança, redenção e transformação espiritual. Agora, vou compartilhar com vocês o impacto dessa tragédia transformadora e o que meu Pai Celestial espera de cada um de vocês após esse evento crucial. O contexto histórico da crucificação. O cenário político e social. No primeiro século, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. O governo romano era conhecido por sua severidade, e a crucificação era uma forma comum de execução usada para punir criminosos e dissuadir rebeliões. Esse pano de fundo político e social preparou o terreno para minha prisão e execução. Minha vida e ministério. Antes da minha crucificação, eu passei cerca de 3 anos pregando, curando os doentes e realizando milagres. Eu desafiava as normas religiosas e sociais da época, atraindo seguidores e enfrentando a oposição das autoridades religiosas judaicas. Proclamei um reino de Deus baseado no amor, perdão e justiça, contrastando fortemente com as expectativas de um Messias político-militar que libertara Israel do domínio romano. Meu julgamento e condenação. A traição de Judas. A série de eventos que levariam à minha crucificação começou com a traição de um de meus discípulos mais próximos, Judas Iscariotes. Por 30 moedas de prata, Judas me entregou às autoridades religiosas. Esse ato de traição é um lembrete sombrio das fraquezas humanas e da tentação da avareza. Meus julgamentos. Fui submetido a uma série de julgamentos, primeiro perante os líderes religiosos judeus e depois perante as autoridades romanas. Esses julgamentos foram marcados por injustiças e irregularidades. Diante de Pilatos, o governador romano, fui acusado de me proclamar rei, uma alegação que ameaçava a autoridade romana. Embora Pilatos não encontrasse culpa em mim, ele cedeu à pressão da multidão e autorizou minha crucificação. Minha crucificação. O caminho até o Gólgota. Fui levado ao Gólgota, também conhecido como lugar da caveira, para ser crucificado. O caminho até lá foi uma jornada de dor e humilhação. Carregando minha própria cruz, sofri açoites e zombarias. Esse percurso, conhecido como Via Dolorosa, simboliza o sofrimento e a resistência diante da adversidade. O ato da crucificação. A crucificação em si era um método brutal de execução. Fui pregado na cruz, e minha morte foi lenta e agonizante. Durante minhas horas finais, proferi 7 declarações que refletem meu sofrimento, compaixão e fé. Essas palavras finais têm um profundo significado teológico e espiritual, oferecendo um vislumbre da minha mente e coração em meus momentos mais angustiantes. O significado teológico da minha crucificação. A redenção do pecado. No coração da minha crucificação está a doutrina da redenção. Eu morri pelos pecados da humanidade. Minha morte expiatória reconcilia os seres humanos com Deus, oferecendo perdão e uma nova vida. Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A vitória sobre a morte. Minha morte na cruz também é vista como uma vitória sobre a morte e o pecado. 3 dias após minha crucificação, ressuscitei dos mortos, um evento celebrado como a Páscoa. A ressurreição é a pedra angular da fé cristã, simbolizando a esperança de vida eterna e a promessa de que a morte não tem a palavra final. João, capítulo 11, versículo 25, nos lembra: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O impacto na humanidade. A transformação espiritual. Minha crucificação provocou uma transformação espiritual profunda em meus seguidores e continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Minha mensagem de amor, perdão e sacrifício desafia os indivíduos a viverem vidas de compaixão e justiça. Meu exemplo de resistência ao sofrimento e à injustiça oferece um modelo para enfrentar as adversidades da vida com fé e dignidade. O nascimento da Igreja. Após minha crucificação e ressurreição,
meus discípulos se tornaram os primeiros líderes da igreja cristã. Eles espalharam a mensagem do Evangelho, formando comunidades de fé que se tornaram a base do cristianismo. O livro de Atos dos Apóstolos narra o crescimento e a expansão da igreja primitiva, impulsionada pelo Espírito Santo e pela determinação dos primeiros cristãos. Atos, capítulo 2, versículo 47, descreve: "E louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar." O que Deus espera de vocês? Viver em amor e comunhão. Meu Pai espera que sigam meu exemplo, vivendo em amor e comunhão com os outros. Minha crucificação os chama a amar o próximo como a si mesmos, a perdoar incondicionalmente e a buscar a justiça e a paz. Esta expectativa se reflete em meus ensinamentos, como o Sermão da Montanha, que estabelece princípios de vida baseados na humildade, misericórdia e pureza de coração. Mateus, capítulo 5, versículo 7, ensina: "E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." A missão de evangelização. Além de viver em amor, meu Pai os chama a compartilhar a mensagem do Evangelho com o mundo. A grande comissão, registrada em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, exorta vocês a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer aos meus mandamentos. Esta missão de evangelização é uma responsabilidade central dos meus seguidores, refletindo a universalidade do amor e da redenção de Deus. A esperança da vida eterna. Finalmente, meu Pai espera que mantenham a esperança da vida eterna, confiando na promessa de que a morte não é o fim. Minha ressurreição é um sinal da nova criação que meu Pai está trazendo, onde não haverá mais sofrimento, dor ou morte. Esta esperança os motiva a perseverar em sua fé e a olhar para o futuro com confiança e alegria. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, dá essa promessa: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Conclusão. Minha crucificação é um evento de imenso significado espiritual e histórico. Minha morte na cruz e subsequente ressurreição mudaram o curso da história humana, oferecendo redenção e esperança a todos. Meu Pai espera que respondam a esse sacrifício vivendo em amor, compartilhando a mensagem do Evangelho e mantendo a esperança da vida eterna. Que possam ser inspirados pela minha vida e exemplo, dedicando-se a um mundo mais justo, amoroso e compassivo. Reflexão final. Ao refletirem sobre minha crucificação, são convidados a considerar seu próprio papel na continuidade dessa história de amor e redenção. Cada um de vocês é chamado a viver de acordo com meus ensinamentos, a enfrentar as dificuldades com fé e a espalhar a luz do Evangelho em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Que possam encontrar força e inspiração na minha cruz, lembrando sempre que, através da minha morte e ressurreição, foram chamados a uma nova vida de esperança, amor e propósito eterno.